E agora nós vamos para Madrid, uma cidade cheia de museus, cheia de história, uma cidade noturna, uma cidade que tem muitas peculiaridades. Enfim, eu espero que vocês gostem, apertem os cintos porque nós vamos... Então, nós saímos daqui de Floripa. Direto para Madrid? Não, paramos em São Paulo, sim, escala, mas porque o aqui foco não tem era Madrid. Dali para Madrid. E era o primeiro voo internacional grande, assim, dos meninos. Já começando a nossa primeira dica do vídeo aí, quando você parar aí no restaurante de aeroporto, olha o preço primeiro do cardápio, que a gente pediu uma pizza e não olhou o preço e ó... Já pagamos em euro em São Paulo. Foi... Outra dica, que o pai já tem uma certa dificuldade para dormir. E aí a gente falando com o cardiologista dele, que ele é todo, né, pai, tem problemas sérios cardíacos. Ah não, você dá um remedinho tal, receita tudo, dá um Rivotril. Entramos no avião para Madrid, em São Paulo, pai ó, já toma o teu remedinho, porque já era noite, né. Eu dormi, que foi uma beleza. Pra mim, nunca tem problema nenhum na viagem. Até arrancou. Beleza. Acho que devo ter até babado. E aí, cada um de um lado. O pai com a palavra cruzada e o André nem respirava. Então... Também, primeira viagem internacional e uma longa duração dentro do avião. Eu morro de medo de avião. Não parece que eu morro de medo mesmo. E o avião, aquela turbulência que chegava a quicar assim, ó, meu Deus, meu coração vinha aqui assim, ó. E eu ali, meu Deus do céu, e a Rosa aqui, ó, roncando ali, ó. Eu nunca vi turbulência em viagem nenhuma, enfim. Aí chegamos lá, seu Rosério não pregou uma pestana, chegamos pegou lá. Um sono com remédio. Esse aeroporto lindo que vocês estão vendo de Madrid, que ele foi ampliado há pouco tempo agora, em 2000 e pouco, abriram mais uma parte, então ele ficou muito grande, ele é bem grande, bem moderno. Saímos para procurar onde pegar o carro, que a gente já saiu com o carro alugado aqui. Uma dica, gente, tudo que vocês puderem já adiantar daqui, façam que vale a pena. Aí descobrimos onde pegar o carro, pegamos o carro, aí voltamos para comprar o chip. Aí o cara me garantiu, disse assim, ó, a gente vai fazer Portugal e Espanha. Pode. Tá, não, esse daqui garante. Quem já viu lá os outros vídeos viu que não adiantou. Que trocou, não funcionou mais. Ficamos sem lei, sem documento, nos perdemos, enfim, porque ficamos sem o GPS. Achamos o apartamento. Aí na hora de pegar o carro ele não quis dirigir. Ele assim, não, eu fico no GPS. Gente, ele no GPS não dá certo, ele não sabia explicar, ele não sabia me passar as dicas. E aí outra coisa, o carro era muito moderno, então ele de vez em quando a gente parava num sinal, qualquer coisa, ele apagava, esses mais modernos. Não é que ele apagava, ele desligava, né? É o sistema econômico de gasolina. E eu assim, essa porcaria apaga toda hora, tô com o pé na embreagem aqui. Enfim. Mas achamos o apartamento rapidinho, chegamos lá, como vocês estão vendo, apartamento belezinha e tal. Aí o dono ainda estava lá para nos receber e estava arrumando as coisas e tal. E aí ele assim, vocês me dão só mais uma horinha tal para eu terminar? Então tá, né? Imagina, depois de 16 horas de viagem, para sair de Floripa, tal, aquela coisa arada toda. Aí tá. Não,
eu disse, não, então não tem problema, a gente vai sair e tal, pra conhecer aqui os arredores e já fazemos um lanchinho. Aí o seu Pegamos Roseno o pai começou a cambalear e daqui a pouco, cambalear. mas só viramos a esquina. E nós foi caindo e a gente segurando ele. Falei, Rosê, tem uma pracinha ali, bota ele sentado. Daqui a pouco botamos ele sentado no banco, parecia um morto-vivo aqui, já ia apagar. Ele ali é que bateu o remédio, quer dizer, apagou. 15 horas depois bateu o remédio. Aí fomos levar. Mas não foi assim devagarinho, simplesmente assim, ó, foi. Aí a gente pegou ele, cada um por um lado, assim, ele no meio. E ele apagado, assim. E a gente andando na rua com aquele senhor apagado e todo mundo olhando. Olha o senhorzinho ali bebaço. Aí chegamos lá no apartamento, o rapaz ficou com os olhos desse tamanho. Ai, precisa chamar médico, ambulância. Eu assim, não. Nossa, joga ele na cama aí. Eu assim, não, a gente vai deixar ele na cama porque o problema aqui foi que o remédio só bateu agora. E ele não entendia, não adiantava explicar para ele. Mas aí ele pegou, saiu. E aí nós vamos contar só um pouquinho da história de Madrid, uma coisa muito rápida para vocês entenderem um pouco, para depois a gente contar o que nós aprontamos. Então, a presença humana em Madrid se dá desde a pré-história. Então, mas só ficou relevante lá no século IX, com o Emir Maomé I de Córdoba, que construiu seu palácio nessa região e então começou a prosperar. Mas ali tiveram romanos, visigodos, muçulmanos, cristãos, judeus, enfim. Antes deles chegar, né? Foi bem importante ali. Até que em 1501, o Filipe II escolheu Madrid como sendo a capital. E aí sim que ela deu uma florescida. A gente não vai se enrolar muito na história, a gente só vai dizer uma coisa bem diferente, que Madrid, a parte ali, o centro histórico, ele é dividido em duas partes. Na Madrid antiga, que é essa parte do primeiro reinado, que tinha muito glamour, que lá, como tinha muitas raposas, eles iam lá antes de ser capital para fazer as festas, para fazer as caçadas e tal. E a Madrid dos Bourbons, que isso foi quando o rei Carlos II morreu, ele não tinha herdeiros. E aí, mais o antecessor dele, o Filipe IV, ele tinha uma filha, que foi a Maria Teresa, que casou com o rei da França, que foi o Luís XIV de Bourbon. E aí eles tiveram um filho, que foi o Filipe V. E aí ele fez a guerra, entrou na Guerra da Sucessão, e aí ele conseguiu tomar posse. E aí ele se estabeleceu nessa nova área, naquela época, de Madrid, e essa área ficou com características mais francesas. Então é bem característico, e aí vocês vão entender no decorrer do vídeo como é que é isso. Bom, outra coisa, como a gente já falou, que a gente deixou, o pai dormiu, e aí o que aconteceu? Nós ficamos nesse apartamento que ele era no bairro da Quintana. E a gente ficou bem perto da estação de metrô. Metrô do Pueblo, enfim. Aí agora esqueci. Mas é onde se junta a linha 5 com a linha 7. Então ficava uma quadra e ali a gente ficava perto de tudo, porque se locomover em cidade grande de carro é complicado. Até porque lá os estacionamentos são muito complicados, né? Muito difícil achar estacionamento. E muito caros também. E aí o que acontece? O André ficou apavorado com o estado do papai. E agora, por que nós tínhamos feito todo o cronograma? Porque domingo, quando a gente chegou, tinha 2 museus de graça. E 2 museus de graça, brincando, não brincando, daria uns 50, 60 euros de economia. Gente, 50, 60 euros não dá pra brincar. Olá, agora vamos fazer mais um sorteio, dessa vez o duplo. Primeiro a gente vai botar aqui o endereço do site, depois vamos botar aqui filtrar comentários com base no texto. Vamos começar por caneca, já que era uma caneca e um squeeze. Vamos ver aqui 2 comentários e vamos ver aqui quem ganhou. Olha, quem ganhou foi a Fabiana.
Vamos entregar logo em breve. Agora vamos ver aqui. É o mesmo site. A única coisa que a gente vai botar aqui é o nome Squeeze. Vamos ver aqui. E vamos ver quem vai. São 2 pessoas. E quem ganhou foi a Larissa. Então é tia e sobrinha. Obrigada, vocês são demais. Obrigada pelo apoio, vocês estão sempre do nosso lado. E logo, logo nós vamos estar entregando. Beijos! E aí o André olhou para mim, agora o que a gente vai fazer? E eu, bem prática, vamos deixar ele aí. Compramos umas comidinhas, né? Se ele acordasse com fome, deixei tudo na mesa, tudo certinho. O celular já com Wi-Fi, tudo, que ele já sabia mexer no WhatsApp. Qualquer coisa eles comunicavam. Para ligar, a gente já tinha o chip em casa, tinha o Wi-Fi. E deixei um bilhete enorme, instruções. Porque nós, desde eu pequena, a gente sempre tem essa mania aqui em casa, de deixar bilhetinhos. Então, sabia que ia funcionar. E eu, André, e agora? Assim, agora nós vamos para o Reina Sofia. E como também a estação era perto, qualquer coisa... Em menos de 10 minutos entrava ali na estação e já estava lá no Em menos de 10 minutos a gente já estava no apartamento de novo. Outra dica então do nosso vídeo, procurem locais perto das estações que fica muito mais prático, enfim. Essa locomoção de vocês. E essa parte lá, porque até hoje Madrid anda correndo atrás dessa modernidade da locomoção. Então... lá é maravilhoso. E esse museu do Reina Sofia, ele por muitos é o queridinho, né, da Espanha. Ele ali, o local, ele era antes um convento, o convento Santa Catalina. E depois virou um hospital. O Hospital de São Carlos. No século XVII. E aí o rei Felipe... o rei Felipe XVII resolveu que ia unificar os hospitais todos da região em um único, que seria esse. Então ele foi ampliado várias vezes. E aí no século XVIII o rei Carlos III deu reformou esse local. E ele ficou mais ou menos como ele está até hoje. E durante a Guerra Civil Espanhola, esse hospital ele serviu para atender os 2 lados dessa guerra. Sendo que tem uma coisa triste, que como a Guerra Civil, os revoltosos eram contra o clero, ali nos seus porões era onde eles torturavam padres e freiras principalmente. Então aí ficou uma parte muito triste, né? E esse prédio foi abandonado até... ele foi fechado, o hospital, em 1963. E aí deixaram ele abandonado até mais ou menos 77. E aí, em 80, ele foi reformado. E aí, o que acontece? Tem uma parte bem interessante, que aí eles reformaram, e em 86 ele abriu como Centro de Artes Reina Sofia. E só tinha exposições temporárias no seu primeiro e segundo andar. Em 92, aí eles inauguraram já, ampliaram tudo, e aí ele foi elevado à categoria de museu, onde permanece até hoje. E aí, de 2001 a 2005... ele foi ampliado. E aí ele ganhou mais espaços para exposição. Foi criada uma biblioteca. E um auditório. E aí ele ficou mais ou menos como ele está hoje. E tem obras, né, de 2 artistas. Não, tem de vários artistas. De vários artistas, mas o que chama mais atenção ali é do Picasso e do Dalí. Tem Picasso, tem... Para nós. Não, mas tem Gris, tem Miró. Muitos outros artistas. Gente, tem muita coisa. Porque o interessante é que esse museu, ele ele é muito cronologicamente organizado e tal. E aí você começa onde termina o Museu do Prado. Então, ali são obras a partir de 1881 em diante, que foi o ano que o Picasso nasceu. Então, são de artistas mais contemporâneos. Tem aquela obra do Picasso... A Guernica.
uma em preto e branca. Que é linda, que vocês estão vendo aí, a gente não pôde fotografar porque é proibida. 7 metros, né? Ela tem 7 metros e ela conta, ali o Picasso botou todo o seu sentimento da bomba que explodiu em Guernica durante a Guerra Civil Espanhola. Então é um quadro que não tem como você não se... Ó, até os passarinhos ficaram comovidos. Não tem como você não se comover e desculpa, mas realmente a gente fica emocionado. Todo mundo que para lá se emociona. E encontramos até uma releitura de um grafiteiro que fez quando a gente visitou a cidade de Málaga. Que é a cidade onde Picasso nasceu. Então tinha uma parede lá, vocês estão vendo aí, grafitada com essa obra do Picasso. E nós notamos várias pessoas também paradas, moradores que provavelmente passam ali 2, 3 vezes ao dia. E eles param quando estão passando na frente dessa obra, eles dão uma parada e observam essa obra. Como se estivessem orando, eu fico bem arrepiada porque realmente é emocionante. Eles ficam como se fosse orando. E ali tinha vários Dalis, que é a Paixão do André, e foi o primeiro museu internacional. É o primeiro museu internacional e o primeiro que eu vi ali, cara a cara, ali a obra do Caracachá, Dali. Caracachá. Então foi aquela emoção para assim, meu Deus, eu tô vendo uma obra do Dali. E ele é um museu muito interessante porque ele tem um pátio central, cheio de esculturas. Então você vai andando, os corredores são... Vocês estão vendo todo envidraçado, então você vai andando. E rodeando esse jardim. E em algum momento você pode ir para o jardim, parar um pouco, descansar, voltar. Tomar uma água, continuar o passeio, então vale muito a pena. Foi uma experiência muito gratificante. E quando nós estávamos num desses corredores de vidro, o celular tocou. Quem era? Quem era? O Roseno, que acordou. Passou o efeito do remédio. E ele, como bom aprendiz, já estava com todo o roteiro, ligou e disse: tô vivo. Acordei. Assim, como é que tá? Tô bem, por que eu não ia estar bem? Até hoje ele não entende o que aconteceu, gente. Foi uma coisa muito louca. Mas aí a gente falou, então tá, ó, a gente tá bem, tá, olha, tem café, aqui. Tem tudo aí, já tem um lanchinho, tu faz assim, tu termina aí te organizar, tal, toma um lanchinho, isso, aquilo, que em máximo em meia hora, 40 minutos nós estamos aí. E foi o que nós fizemos, mas viu como tudo acaba certo? E nós temos algumas curiosidades a respeito desse museu. Como sempre, né? A gente sempre cata as curiosidades para contar para vocês. Então, na década de 80, começou a ocorrer alguns fatos estranhos lá, como acender e apagar de luzes sozinhos, o elevador andar, disparar alarmes. E isso foi para a imprensa geral, foi divulgado. E começaram a pesquisar e ver o que estava acontecendo. Só que aí, primeiro, antes disso, muita gente, principalmente que trabalhava à noite, já pediu demissão. Esse negócio ali não rolou muito bem. Então, o primeiro fato que ocorreu foram que acharam esqueletos. Né, na reforma de 92, aquela... Não, a reforma de 80. De 80, Isso, desculpa. Encontraram alguns esqueletos, né? Não foi alguns, gente. Vários. Foi. Muitos, dezenas de esqueletos. Nas suas paredes e no seu porão. E dizem que encontraram 3 freiras mumificadas nas paredes e não tiveram nem coragem de tirar. Cavaram, viram o que era e fecharam de novo. Aí dizem também que viram vultos dessas freiras. De uma freira. Uma freira toda de preto. E isso foi para a imprensa. Até que, aí sim, na década de 90, eles contrataram um grupo de pesquisadores, né? De paranormais, desculpa. É o grupo EPTA. E aí tem embaixo lá, quem quiser estudar mais, esse grupo ainda existe, é um grupo sem fins lucrativos. Então tem lá nas descrições, sempre olha as descrições que tem muita coisa lá embaixo. Então eles foram investigar esses fatos que estavam tão divulgados na imprensa, que todo mundo estava falando, e foram ver o que estava acontecendo, se aí, realmente era verdade. Primeiro não acharam nada. Isso. Aí 5 anos depois eles voltaram e botaram aquela tábua
que é o nome Ouija. A tábua Ouija, aquela das letrinhas, sabe? O alfabeto. Isso, que a gente não aconselha de jeito nenhum, gente. Mas eles usaram. Eles usaram. E aí vieram vários comunicados. Lembrar que quem faz isso são pessoas que são, trabalham com isso e então mas já mesmo acostumado, assim, mas também não é... Não é legal, gente. Deixa quem tá lá, tá lá. Mas enfim... foi comprovado algumas comunicações através desse recurso. Diz que teve a Malua, que era uma judia, que só queria dar glória a Deus. Aí teve outra que era uma prioresa, que ela trabalhava lá na comunidade religiosa. No hospital, mais ou menos em 1550, e que estava muito preocupada com um noviço que sumiu e nunca mais se ouviu falar. Aí o terceiro era um louco raivoso. Um doente que era tratado lá e que ele mesmo falou que matou 5. E ele confessou que matou 5 pessoas. E o médico... quarto era o médico que trabalhou no decorrer durante essa guerra civil. E morreu lá, e ele mesmo falou que como ele tinha vários outros espíritos que estavam ainda circulavam por lá. Enfim, entre mortos e feridos, nós não sabemos se é verdade ou se não é. Eu me senti muito bem lá, eu acho que tu também, uma energia muito bonita, um lugar muito claro. Onde tem arte, normalmente a gente se sente bem. É um local... Sente energia, como em todo local. Ainda mais prédios antigos, né? A gente tem muita história, tem muita coisa, uma carga muito grande energética. Mas, assim, se você já foi ou se você vai, ainda, quando for lá, vale a pena dar uma olhadinha melhor nos cantinhos. Aí, pegamos rapidinho o metrô, como a gente disse, era pá. Quando nós chegamos... E voltamos para o apartamento para socorrer o seu Roseno, que estava lá. Quando chegamos lá... Ele estava sentadinho já na escada com a vizinha. Gente, vocês não têm noção, porque lá as portas são daquelas que bate e não volta. E uma dica é que quase todos os apartamentos, todos, né? Eles só deixaram um jogo de chave. Gente, isso... Agora, quando a gente for alugar, no de Buenos Aires, a gente já pediu mais um. Pelo menos 2, porque quem tá dentro... Se o grupo que está viajando for se separar, então é legal ter os 2 jogos de chave para cada um levar o seu. E nesse prédio, vocês estão vendo a foto, eles eram 3 prédios iguais, assim. 3 portas iguais, você só via pelo número. Apesar que eu já tinha feito uma bolsinha para ele, com todas as emergências, com tudo e tal. Mas ele saiu sem a bolsinha, né? Ele assim, eu só vou dar um pulinho até ali na frente. E ele tinha... 2 portas, tinha a porta geral, aí depois da porta geral ele tinha uma outra porta porque deveria ser um apartamento muito, muito grande e eles dividiram em vários de 2 quartos. Então eles tinham uma porta, depois tinha uma outra porta para o hall e depois do hall é que tinha uma outra porta para a rua. Então ele bateu a do prédio, bateu essa e bateu essa, quer dizer, ele conseguiu bater 3 portas, então ele ficou fora 3 vezes. A sorte que ele não saiu pra rua, porque encontrou uma brasileira e uma espanhola. Aí ficou conversando ali, sentadinho na escada, quando a gente chegou, tava ele sentadinho rindo ali. Pra caramba, se divertindo, que eu communication. Fiquei fora do apartamento. E não levou o celular também? Então, não levou bolsa, não levou celular, foi sem lenço, sem documento. A vocês que estão nos acompanhando e pegou várias do seu Roseno, essa aí foi a primeira dele. E já levamos um baita de um sustão. No primeiro dia, em menos de 24 horas de viagem, já deu 2, a do remédio e essa ter ficado fora do apartamento. Então vocês imaginam o que nos aguarda. Então aí chegamos, falamos com ele, almoçamos, tal. Aí, pai, a gente vai no museu tal, né? Que seria o Thyssen. Sim. Aí ele... Museu, aquela palavra, né? Museu. Oh, não! Oh, não! Parece o monstrinho chegando. Museu. Museu, igreja, ele foge. Aí ele, não, eu tô um pouco ainda cansado, eu vou ficar em casa assim, mas tu não vai fugir. Não, eu aprendi.